o governo Michel Temer como identificamos a ditadura, né? Um governo ilegítimo, um governo de supressão de direitos sociais, de direitos trabalhistas. Nós não podemos dar paz ao governo Michel Temer. A luta de classes, ela existe independentemente das nossas vontades. O PT parece que esqueceu isso, porque a direita continuou travando luta de classes e o PT desenhou um republicanismo, né, completamente ingênuo, né, e ineficaz que acabou contribuindo, inclusive, para que nós mergulhássemos nessa crise, para que o Brasil mergulhasse nessa crise e o próprio PT mergulhasse na sua própria crise, né? Então a luta de classe existe e vai se intensificar. E, obviamente, com a recusa de reconhecimento e legitimidade do governo Michel Temer e Eduardo Cunha, é óbvio que a repressão vai se intensificar, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. E, infelizmente, os nossos governos contribuíram para a piora do sistema brasileiro de justiça, né? Nos nossos governos, as penitenciárias aumentaram, né, aqueles que lá se hospedam, né? Infelizmente, nós não contribuímos em nada para a democratização do sistema brasileiro de justiça. E agora vamos pagar no lombo as consequências disso. Sejamos francos, né? A presidenta mandar para cá projeto de lei definindo terrorismo, né? Pelo amor de Deus, projeto de lei antiterrorista, e agora isso vai se voltar exatamente como nós várias vezes dissemos lá da tribuna, vai se voltar contra a gente. O Supremo Tribunal Federal está no golpe. O Supremo Tribunal Federal é parte do golpe. A maioria do Supremo Tribunal Federal parte por omissão e parte pelo ativismo, como é o caso do ministro Gilmar Mendes, né? O Supremo vai assistir a esse golpe sem se meter. Não, acho eu, não vai se meter no mérito do impeachment, né? Isso vai trazer consequências funestas para a democracia brasileira, porque não é só o fato de hoje, é o futuro, né? Na verdade, o que está se chancelando aqui? É o voto de desconfiança do parlamentarismo no presidencialismo. Isso que está acontecendo aqui, o impeachment, é o voto de desconfiança e é um processo de eleição indireta, né? Através de uma maioria eventual, uma maioria forjada, né, em conluio com a grande imprensa, né, e se destitui um presidente da República num peteleco, né? Agora, repito, isso vai ser um fator de crise permanente aqui, crise política, né, porque isso é inaceitável politicamente, né? Isso é um atentado cínico à democracia, né? E que, em nome do combate à corrupção, os corruptos destituem do governo uma mulher reconhecidamente honesta. Os nossos governos acabaram por fortalecer o aparelho repressivo, na ilusão, né, de que precisavam dar uma satisfação para mostrar às classes dominantes: olha, nós podemos governar o país, olha, vocês não precisam temer o Partido dos Trabalhadores no governo, né? Nós acabamos, nesse aspecto, governando também para as classes dominantes, né? Pelo menos nesse aspecto. E isso traz um preço, e esse preço nós estamos pagando e vamos continuar pagando por muito tempo. Em relação ao impeachment, como é que se destitui um governo, né? No Estado democrático de direito, no âmbito da Constituição, nos moldes da lei. No parlamentarismo, quando o parlamento, né? Então, para que as pessoas entendam, o primeiro-ministro no parlamentarismo, o gabinete, ele é eleito indiretamente, ele é eleito pelo parlamento, ele presta contas ao parlamento, não é o povo que elege o primeiro-ministro. O povo elege os parlamentares, que por sua vez elegem o governo. Então, existe um mecanismo no parlamentarismo chamado voto de desconfiança. Quando há uma crise econômica muito forte, enfim, quando o gabinete perde apoio no parlamento, ele é destituído. É do jogo,
e vai embora para casa. Monta-se uma nova maioria e compõe-se um novo gabinete, um novo primeiro-ministro, um novo gabinete. No presidencialismo, não pode ser assim, porque o presidente no presidencialismo ele é eleito diretamente pelo povo. Quem elege o presidente é o povo, é a população, são os eleitores. Ora, em que hipótese um presidente pode ser destituído do poder? Se praticar crime comum, ou seja, se furtar, se roubar, se matar, se estuprar, enfim, os crimes capitulados no Código Penal, quando aí o presidente vai ser acusado e será julgado pelo Supremo Tribunal Federal, ou se praticar crime de responsabilidade, que são crimes que estão definidos na Constituição da República e num processo regulado pela lei, a Lei 1079 de 1950. Ora, o que está acontecendo aqui hoje, né, por que nós dizemos que é um golpe? Porque a presidente não praticou nenhum crime de responsabilidade, que era a única maneira de ela ser afastada do poder, afastada do governo. Ao não ter praticado, né, crime de responsabilidade, o que está em curso hoje, esteve em curso aqui na Câmara e hoje está em curso no Senado, é um golpe. Porque, na prática, é o mecanismo, né, parlamentarista de voto de desconfiança. Vocês devem lembrar aqui, toda vez que alguém sobe a tribuna aqui, ou subia a tribuna para falar, falava da crise, falava disso, falava daquilo. Por isso eles fizeram tudo para incluir elementos da Lava Jato, etc., etc., na denúncia do impeachment, porque eles sabem que essa história de pedalada fiscal, além de o povo não entender o que é isso, o povo sabe o que é roubar, o povo sabe o que é desviar dinheiro e abrir conta na Suíça. Isso o povo sabe. O povo sabe, quando você falar em corrupção, o povo sabe o que é. Agora, crime de responsabilidade, pedalada fiscal, operação de crédito, meta fiscal, isso ninguém sabe o que é, né? E nenhum desses institutos foi vulnerado, foi violado pela presidenta. Então, o que está acontecendo aqui é um processo de eleição indireta, né? Onde quem não tem voto, no caso Michel Temer, que acho que não se elege nem síndico do prédio dele, não se elege vereador, em qualquer cidade brasileira, o desafio esse cidadão a concorrer a vereador em qualquer cidade brasileira, ele não se elege, né? Não se elege. E agora vai chegar o governo pela via desse golpe, esse golpe branco, né? Golpe sem tanques, golpe sem baionetas, golpe sem armas, né? Numa canetada parlamentar, perpetrada por corruptos, por notórios corruptos, né? E nós vamos ver aí um atentado à democracia tão grave quanto foi o golpe de 1964. Tão grave quanto. Não tem... O golpe de 64 vai deixar de ser o maior atentado à democracia brasileira. Esse de agora, né, talvez até tenha uma dimensão maior do que foi o golpe de 64. A Lava Jato, ela expressa, ela resume o que tem sido o chamado combate à corrupção aqui no Brasil, desde a década de 30, desde Getúlio Vargas, etc. É um oportunismo hipócrita em que corruptos, em nome do combate à corrupção, golpeiam a democracia e destituem governo, né? A UDN era um partido de corruptos, né? Derrubou, tentou derrubar o presidente Getúlio Vargas, né, com a sua genialidade política. O suicídio foi um gesto político para evitar o golpe, né, que acabou sendo adiado para 1964. Então, o combate à corrupção aqui no Brasil, normalmente, ele é falsamente travado exatamente pelos corruptos, né, para destituir o governo. A classe média, que boa parte dela, né, sonega impostos, né, molha a mão do guarda da esquina, né, pratica as suas pequenas criminalidades, essa incorpora essa coisa, né, esse sentimento do chamado combate à corrupção, né, e ela é quem em termos de classes sociais, é o móvel, né, para esse combate. Ela é que se mobiliza
né, para dizer, para apoiar golpistas, né, que se dizem combatentes da corrupção. Só que agora, qual é a novidade? Esses setores do sistema brasileiro de justiça, setores do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Polícia Federal, incorporaram isso. O que dá uma capa de legalidade, dá uma capa de isenção, né? E desde o julgamento do Mensalão, nós estamos vendo, né, julgamentos sem provas, atitudes seletivas, né, e agora encarnadas nesse obscuro juiz lá de Curitiba, que em menos de um ano tornou-se uma celebridade hoje internacional, né? Agora, semana passada, ele foi lá receber prêmios, lá nos Estados Unidos, lá da, sei lá da onde, do Time Life. Time Life é golpista, né? Foi quem criou a Rede Globo aqui no Brasil, né? E então o que nós estamos vendo é o aparelho de Estado brasileiro servindo de instrumento para perseguição política, para a eliminação de um partido político, para a perseguição de lideranças desse partido político, né? Então a Lava Jato, que num primeiro momento foi saudada, até mesmo eu vi com simpatia naquele momento, bom, finalmente agora os corruptores, né, estão sendo, mas não. Na verdade, ou ela já nasceu com esse intuito, ou ela se desviou no meio do caminho. Isso, mais cedo ou mais tarde, a história vai mostrar o que aconteceu. Mas a Lava Jato hoje é um instrumento político, né, seletivo de perseguição, né? E aí inclui-se aí o Procurador-Geral da República, inclui-se aí a chamada Força Tarefa lá do Paraná, e inclui-se aí setores da Polícia Federal que hoje instrumentalizam, né, dão essa capa de legalidade, essa aparência de legalidade a um golpe de Estado. Olha, diversos promotores, juízes participaram da Operação Mãos Limpas na Itália, dizem que não tem nada a ver. Um deles, inclusive, disse outro dia que a Lava Jato é um golpe. A Lava Jato é instrumento de um golpe, coisa que a Operação Mãos Limpas não foi. A Lava Jato está casada com o golpe. O juiz Sérgio Moro é um instrumento do golpe. O juiz Sérgio Moro sempre agiu e atuou articulado com a grande mídia, em particular com a Rede Globo de televisão, com o Sistema Globo, né, de comunicação. Então não há qualquer dúvida, sem sombra de dúvida, a Lava Jato é um instrumento eficaz, um instrumento que funcionou, um instrumento do golpe de Estado aqui no Brasil, sem sombra de dúvida. Nós chamamos, o que normalmente nós estamos chamando de populismo penal, é um ativismo político e quase partidário de juízes e promotores e agentes policiais no sentido de interferir no jogo político e julgar, no caso aí dos juízes que adotam o populismo penal como método, como filosofia de exercício da judicatura, de manipular o processo no sentido de condenar sem provas, de atuar midiaticamente, transformar o processo penal em espetáculo, né? Então nós vemos operações policiais aí que as redes de televisão e de jornais já sabem com antecedência que vão acontecer, né? Então pessoas sendo algemadas, né, e execradas, né, publicamente, né? A TV Justiça, né, que no primeiro momento esses julgamentos da TV Justiça foram tidos como democratização do Poder Judiciário, na verdade, faz parte do populismo penal, né? Então os juízes se deixam influenciar, julgam para a plateia e não de acordo com a prova dos autos. Isso nós vimos com clareza no chamado processo do Mensalão, né? Então o populismo penal é um aspecto do fascismo judicial, né? É um processo de linchamento, é um processo de execração que é proibido em diversos países do mundo, proibido na Europa, proibido nos Estados Unidos. Em países da Europa, não há possibilidade de você ver pessoas sendo algemadas, entrando num carro da polícia e isso sendo filmado, a polícia acompanhando operações policiais para prender gente.
O único país do mundo que transmite um julgamento penal ao vivo é o Brasil. Não há em nenhum outro país isso acontece. Né? Então, o que nós estamos vendo aqui hoje no sistema brasileiro de justiça é a fascistização. É um processo fascista de linchamento moral, de pré-condenação, né, em que os jornais condenam, só dão voz à acusação, a defesa está sempre secundarizada, os advogados de defesa sendo execrados, sendo linchados, às vezes até fisicamente. Né? Então, o que nós estamos assistindo aqui é perigosamente a participação de juízes, promotores e policiais num processo de fascistização do nosso sistema de justiça e de interferência no jogo político. Sempre esteve na hora a reforma judiciária que não vai acontecer, né, porque o judiciário é aliado, né, do processo golpista. Né. Existe uma promiscuidade na relação entre o judiciário e o Congresso Nacional, quando você vê aqui o presidente da Casa, que é réu no Supremo Tribunal Federal, negociando salários, né, com o judiciário. Então, por aí se tira, né, que não vai ter reforma judiciária coisíssima nenhuma. E se tiver, vai ser para piorar o poder judiciário. Eu vou me lembrar aqui, a questão da esperança, eu vou me lembrar aqui, me lembra Milton Nascimento e Ronaldo Bastos. Tenha fé no nosso povo que ele resiste, tenha fé no nosso povo que ele avança. Ou nós acreditamos no povo, na nossa juventude, essa juventude que semana passada lotou a Avenida Paulista quase que espontaneamente para defender a democracia, para acusar o golpe, ou nós acreditamos no nosso povo ou nós não temos salvação. Acreditar nas instituições hoje, acreditar no Congresso Nacional, acreditar no Poder Judiciário, é acreditar em nada, é acreditar em quem está participando do atentado à democracia. Nós temos que acreditar na força do povo organizado, nós temos que ajudar e fortalecer na organização do povo. Nós temos que voltar, nós temos que retomar os projetos de fundação do PT. Nós temos que recuperar a tradição de luta da esquerda. Nós temos que acreditar que o povo nas ruas, o povo organizado, é quem garante a democracia, é quem impede golpe, né? Porque acreditar nessas instituições de hoje, como elas estão desenhadas, nós estamos liquidados. Que pela primeira vez na história da República Brasileira, um homem vindo do povo, um homem vindo da classe operária, tenha chegado ao posto maior do Estado brasileiro, tenha chegado à presidência da República. Com ele se quer eliminar todos os programas sociais, todas as conquistas, até anteriores ao seu governo, conquistas da época de Getúlio Vargas, enfim, de alguns governos democráticos. Tudo isso, o que quer se jogar é na lata do lixo, né? É como se estivesse esquartejando Tiradentes novamente. Tiradentes foi esquartejado para servir de exemplo. Servir de exemplo, olha, não tentem, o papel de vocês é na senzala, o papel de vocês é na cozinha, o papel de vocês é para limpar chão, é para limpar banheiro, não é para governar. Vocês têm que ficar no lugar de vocês. Então, ao quererem criminalizar o presidente Lula, a tentativa é essa, é desquartejamento, se não o esquartejamento físico. Se fosse possível fazer o esquartejamento físico, faria. Não é falta de vontade, não. É porque não dá. Né? Mas o esquartejamento moral, para dar de exemplo, olha o que dá aí vocês governarem, dá nisso aí. Né? Então, o que está em curso hoje é esse processo, né, de caça à maior liderança popular da história do Brasil. Tenta-se caçar com 2 S e caçar com C cedilha, o presidente Lula, exatamente pelo fato dele simbolizar, né, que um operário pode governar, um homem oriundo do povo pode governar para o povo e pode possibilitar conquistas para o povo, coisa que as elites brasileiras, as classes dominantes brasileiras não aceitam de jeito nenhum. Uma patroa da Vieira Souto, no Rio de Janeiro, do Jardim de São Paulo, não aceita que a sua empregada sente ao lado dela num voo que ela está indo lá se divertir no Nordeste e a empregada está indo visitar a família lá no sertão de Pernambuco. Isso é inaceitável. Né? Um morador de uma cobertura, né, das zonas SUS
do Brasil afora, não aceita que o filho do seu porteiro, né, esteja na mesma faculdade do que o seu filho. Né? Isso é inaceitável para eles. Eles não conseguem. Então, eles, né, estão patrocinando esse golpe contra a democracia brasileira e exatamente contra esses processos políticos que possibilitaram, né, que o povo brasileiro tivesse acesso a bens, né, que até então nunca tiveram antes. Né? A direita, ela não aceita avanços sociais, sobretudo na América Latina, nunca aceitou. Né? E particularmente as classes dominantes brasileiras são as mais perversas, as mais egoístas, as mais exclusivistas de todo o planeta. Né? Ela exacerba esse ódio de classe, né, que a direita normalmente tem. A direita brasileira, as classes dominantes brasileiras, elas exacerbam. Então esse é um movimento que tem as suas características, né, em cada país, em cada região, né, mas ela tem características específicas aqui na América Latina, em particular aqui no Brasil. Não dessa feita é para tentar tirar do mapa a esquerda, tirar do jogo político, né, desacreditar a esquerda na população, aí a questão da corrupção, etc., e perseguir politicamente, perseguir penalmente, criminalmente, né, colocar na cadeia grandes lideranças, desmoralizá-las, né, e como sempre a grande imprensa, a grande mídia, né, ela é o agente mais visível desse tipo de atuação. Em relação aos Estados Unidos, não deve ser especulação, não. É claro que detalhes disso, como sempre, a gente só vai saber mais lá à frente. A história que vai nos contar isso mais à frente. Mas essas viagens que o Procurador-Geral Janot faz aos Estados Unidos, o juiz Sérgio Moro faz aos Estados Unidos, reuniões com o FBI, né, criminalizando as empresas brasileiras, entregando dados da Operação Lava Jato, lá para fora, né? Isso mostra o silêncio, ao contrário de outros líderes mundiais. O silêncio do presidente Barack Obama em relação ao que está se passando aqui no Brasil nos leva a crer que, como sempre, os Estados Unidos estão por trás desse atentado, mais um atentado à democracia que está, dessa feita, acontecendo aqui no Brasil. Né? E é óbvio que o pré-sal tem muito a ver com isso, né? A entrega, né, do pré-sal a esses interesses, aos interesses norte-americanos, tem muito a ver com isso. Então não me causa surpresa que os Estados Unidos, mais uma vez, estejam por trás de um golpe aqui no Brasil, aqui na América Latina. Infelizmente, o Bernie Sanders não ganha as eleições lá, porque em relação a política externa do Império Americano, ela independe de ser republicano ou democrata. Aí eles são iguais. São iguais. Quem jogou a bomba atômica lá no Japão foram os democratas. A elite brasileira está se lixando. A elite brasileira, as classes dominantes brasileiras estão se lixando para o bem-estar do povo brasileiro, para a riqueza brasileira. O que nós chamamos, o que o Partido Comunista Brasileiro no passado chamava de burguesia brasileira, na prática nunca existiu. Ou existia residualmente. As classes dominantes brasileiras estão absolutamente associadas com o imperialismo. Ela é absolutamente periférica, entendeu? Então estão se lixando se tem um caráter predatório em relação à nossa riqueza. Para fechar, Vadir, então, eu queria que você falasse rápido. Tem mais alguma coisa? Não. Eu vou falar 5 pessoas do campo político aí, 5 pessoas que estão se despontando nos últimos tempos, inclusive não são do PT, não, mas apenas um é. Se pudesse falar em até 30 segundos a tua visão, a tua avaliação sobre elas hoje. Em primeiro lugar, o Fernando Haddad, prefeito de São Paulo. O Fernando Haddad é um grande quadro político, um prefeito que não está sendo bem compreendido lá em São Paulo, né? E acho até que a crise política, a crise econômica, né? O fato também de ele não ter tido um relacionamento dos mais amistosos com o governo federal, acabaram influenciando negativamente o governo dele. Mas eu estou vindo de São Paulo hoje, a perspectiva é que ele vá, apesar de tudo isso, que ele vá para o segundo turno.
Eu acho que é uma liderança em relação à qual nós temos que prestar atenção. É um quadro muito capacitado. Jandira Fegali. A Jandira é minha querida amiga, uma grande mulher, grande parlamentar, não é? É uma das melhores parlamentares que nós temos aqui na Câmara dos Deputados. E agora, possivelmente, vou estar lá engajado na campanha da Jandira lá para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Flávio Dino. Flávio Dino também é outro querido amigo, meu amigo pessoal, meu irmão, né? Um grande governador. Teve um papel importantíssimo agora no golpe. Está tendo um papel muito importante, está se expondo de uma maneira que nenhum outro governador que esteja contra o golpe está fazendo, né? Uma valentia, uma coragem, né? Sabe o preço que pode vir a pagar com o governo Temer no sentido da retaliação e teve um papel muito importante na derrocada da oligarquia Sarney lá no Maranhão. Jean Willis. Jean Willis é outro parlamentar exemplar, né? É um quadro político dos mais capacitados e oriundos desses segmentos, movimentos que a esquerda tradicionalmente sempre ignorou, né? Os segmentos LGBT, esses movimentos sociais que sempre foram marginalizados, ignorados pela esquerda tradicional. O Jean Willis vem com a força da sua capacidade, da sua eloquência, né? É um sofredor aqui dentro, né? E tem toda a minha admiração. Ciro Gomes, para fechar. Ciro Gomes, ele é uma figura interessante, né? Eu não tenho plena confiança política no governador Ciro Gomes, mas ele tem tido um papel importante na denúncia do golpe. Acho que as agressões que ele tem feito ao presidente Lula são agressões gratuitas, né? Não sei com que intuito ele está fazendo isso, até porque ele pode vir a precisar do presidente Lula numa eventual candidatura à presidência da República, mas é alguém também que hoje está no nosso campo, no campo democrático, no campo progressista, né? E que espero que continue marchando conosco, né? Permanentemente, né? Não tão somente no momento conjuntural, né? Que nós possamos construir aí um campo progressista, democrático e de esquerda com a participação do governador Ciro Gomes, que é uma liderança brasileira importante aqui no nosso país.